Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E esse é o primeiro vídeo aí do ano de 2024, né? O canal voltando aí aos poucos, né? Eu estive de férias, por isso que vocês ficaram sem ter conteúdo novo meu aqui no canal, né? Mas já estamos de volta, já voltamos aos trabalhos. E que janeiro movimentado para a paleontologia mundial, hein? Especialmente para quem gosta do tiranossauro. E um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, que é o caso do Nanotiranos. Será que ele realmente existiu, de acordo aí com um novo estudo que saiu no iniciozinho de janeiro? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Então, pessoal, agora em janeiro de 2024 saíram duas notícias bem interessantes aí sobre tiranossauros, né? O rei dos lagartos tiranos, a mais famosa criatura pré-histórica de todos os tempos, provavelmente, né? Então nós tivemos no iníciozinho de janeiro um artigo falando sobre a possibilidade da existência do nanotiranos, de novo, né? E nós tivemos também um artigo recente falando sobre uma nova espécie de tiranossauro. Eu não vou falar hoje sobre isso, tá? Eu não vou falar sobre essa nova espécie de tiranossauro. Eu vou deixar para falar sobre isso num vídeo futuro, tá? No vídeo de hoje eu vou focar exclusivamente nesse caso do Nanotiranos. Então, contextualizando aí a história, tá? Nós sabemos que na América do Norte, do finalzinho do período Cretáceo, 66 milhões de anos atrás, nós tínhamos uma espécie de tiranossaurídeo, o famoso Tyrannosaurus rex, né, descrito em 1905 por Henry Fairfield Osborn, cujos fósseis são encontrados, por exemplo, ali na formação Hell Creek, né? A formação Hell Creek talvez seja uma das formações mais famosas, porque é de lá que vem vários dinossauros muito famosos, né? O tiranossauro vem de lá, o triceratops, o anquilossauro, né? Então esses dinossauros aí muito relevantes para a paleontologia, para todo fã de vida pré-histórica, né? Vieram aí dessa formação. E até o momento nós sabemos que essa é a única, né? Que o Tiranossauro Rex, ele é a única espécie de tiranossauro que nós podemos confirmar, assim, a gente pode ter certeza de que viveu nessa região. O que não quer dizer que outras espécies de tiranossaurídeos não fossem sugeridas para terem vivido ali, né? Ao longo das décadas, fósseis de animais menores dessa área já foram descritos aí como pertencentes a outros gêneros de tiranossauros, né? Como Alblisodon, Albertosaurus e até Gorgosaurus, né? E via de regra, cedo ou tarde, essas supostas novas espécies de tiranossauro sempre acabaram se provando como espécies inválidas, tá? Ou como tiranossauros rex jovens ou subadultos, né? Então todos esses gêneros novos que a galera tentava criar de tiranossauros, na verdade, geralmente sempre caía ou como um tiranossauro juvenil ou como um tiranossauro subadulto, né? E o caso do Nanotiranos é semelhante. Os primeiros fósseis de Nanotiranos foram encontrados nos anos 40, tá? Que se tratava aí de um pequeno crânio, na verdade um crânio, né, de um pequeno tiranossaurídeo que foi encontrado no estado de Montana, nos Estados Unidos. E ele foi classificado na época pelo paleontólogo Charles Gilmore como se pertencesse a uma nova espécie de Gorgosaurus, né, que é um tiranossaurídeo também ali da América do Norte, só que ele é um pouco mais antigo que o Tiranossauro Rex, né? Então essa seria uma espécie nova que ele chamou de Gorgosaurus lancensis. Em 1988, os paleontólogos Robert Baker, Phil Currie e Michael Williams redescreveram esse material como pertencente a um gênero completamente novo, Nanotiranos lancensis, que significaria algo aí como um pequeno tiranos, né? Um pequeno tirano. E o que seria o Nanotiranos de acordo com esses paleontólogos? Nessa interpretação, o Nanotirano seria um tiranossauro de pequeno e médio porte, que mediria aí por volta de 5 a 6 metros de comprimento. Ele seria um predador rápido e ágil, caçando animais também de pequeno e médio porte, ali da região da formação de Hell Creek e regiões adjacentes, né? Em 1999, porém, o paleontólogo Thomas Carr analisou o fóssil e determinou que ele pertencia a um animal jovem,
tá? Então esse holótipo, né, esse primeiro fóssil de nanotiranos, ele não era de um animal adulto, ele era de um animal jovem, de acordo com a interpretação do Thomas Carr. O que levou ele e outros cientistas a chegarem à conclusão de que o animal seria, na verdade, um tiranossauro jovem ao invés de uma espécie nova. Obviamente, essa conclusão gerou um bafafá e tanto, não foi amplamente aceita. Em 2001, um espécime mais completo, que é apelidado de Jane, foi descoberto nos Estados Unidos. A partir desse novo fóssil, a discussão sobre a validade do nanotiranos ganhou ainda mais força. Apesar disso, a maior parte dos cientistas acabou interpretando que a Jane provavelmente se tratava mesmo de um tiranossauro jovem, porque também era um indivíduo que não estava na fase adulta, ele ainda estava crescendo quando morreu. E meio que se criou um consenso na comunidade científica desde então de que o nanotiranos é uma espécie inválida, né? E ele era só um tiranossauro jovem mesmo no fim das contas. Novos fósseis aí de pequenos tiranossauros foram descobertos e volta e meia alguém afirmava que eles supostamente pertenciam ao nanotiranos. Mas essa hipótese ela era sempre desbancada. Para cientistas como o Thomas Carr, que é um dos que mais falam aí contra a hipótese do nanotiranos, as diferenças ósseas encontradas nesses animais muito provavelmente eram apenas variações individuais, deformações do esqueleto por causa da preservação e mudanças ontogenéticas, ou seja, diferenças de idade, né? Então, o nanotiranos tem uma mudança, tem um esqueleto um pouquinho diferente. Mas talvez seja justamente porque ele era um jovem, ele ainda ia crescer, atingir a maturidade, e durante esse crescimento, o fóssil ele ganha novas características, né? Então, né, os animais, os vertebrados principalmente, eles passam aí por algumas mudanças até drásticas às vezes, de mudança de esqueleto conforme eles vão crescendo. O consenso de que o nanotiranos era apenas um jovem tiranossauro permaneceu até bem recentemente, tá? E inclusive os fósseis de supostos nanotiranos foram utilizados aí para construir gráficos de história de vida dos tiranossauros, né? A gente sabe muito sobre o tiranossauro é um dos dinossauros mais bem estudados, na verdade ele talvez seja uma das criaturas extintas mais bem estudadas da paleontologia, justamente por causa de todo um apelo cultural que ele tem, e porque a gente tem muitos fósseis deles mesmo. Ele é um dos animais mais bem estudados, então dá para se construir ali uma linha de crescimento, né, desde o animal filhote até o adulto, e muitos fósseis de supostos nanotiranos foram utilizados para se construir esses gráficos de crescimento desses tiranossauros. E esse é o consenso científico atual que nós temos em relação ao nanotiranos e o tiranossauro. É só uma minoria de pesquisadores que ao longo dos anos advogavam aí a favor da existência do nanotiranos. Ainda assim, o bicho ele acabou penetrando na cultura popular de certa forma em alguns pontos, e talvez a maioria de vocês conheça o nanotiranos graças à série documental do History Channel de 2008 chamada Luta Jurássica, ou Jurassic Fight Club. Em um dos episódios, eles tomam a existência do nanotiranos como um fato, né, como certa, e retratam o nanotiranos lutando contra um tiranossauro, né? Porque com certeza faz todo sentido você lutar contra um bicho que é 3 vezes maior que você, né? Na cabeça deles deve fazer muito sentido. E foi graças a esse episódio desse documentário que o nanotiranos aí despertou bastante na cultura popular. Muita gente passou a conhecer esse fóssil graças a isso, tá? Só que assim, primeira coisa, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, o documentário Luta Jurássica não é para ser levado a sério. É um documentário muito sensacionalista, que até tem algumas cenas legais ali para entretenimento, tem umas cenas de luta interessante e tal, mas assim, é um documentário super sensacionalista, cheio de informações erradas, cheio de exageros. Então, como peça de divulgação científica, ele é muito ruim, na verdade, tá? Então não levem a sério o Luta Jurássica. E bom, como eu falei, então o consenso científico, né, era que o nanotiranos não passava de um tiranossauro juvenil, correto? Até agora.
Em 3 de janeiro de 2024, os pesquisadores Nicholas Longrich e Ivan Saita publicaram um trabalho mega detalhado defendendo a validade do gênero Nanotheranos, a partir aí de uma análise bem robusta de novos dados. E de fato temos que elogiar quando elogios são necessários. O trabalho está bem detalhado, eles talvez até estejam equivocados nas suas conclusões, mas com certeza é o trabalho mais completo sobre o Nanotheranos que a gente já teve até agora. Eles discutem muita coisa importante nesse trabalho e, inclusive, se vocês quiserem dar uma lida depois, eu vou deixar esse trabalho, o link dele, nas fontes aqui do vídeo. Então vocês abrem a descrição dos vídeos, a descrição do vídeo você vai poder acessar as fontes, que vale muito a pena ler aí se você sabe inglês ou tiver um sistema de tradução aí do lado, porque realmente é um trabalho bem elucidativo e bem interessante de se ler, mesmo que talvez ele seja bastante controverso. E, pois bem, eu vou citar então aqui as evidências que eles utilizaram para classificar o Nanotheranos como uma espécie válida, porque a conclusão que eles chegam no trabalho é que o Nanotheranos e o Tiranossauro são duas espécies completamente diferentes. Então eles listam 6 pontos principais de por que o Nanotheranos seria uma espécie válida e não só um tiranossauro juvenil. Tá? E eu vou comentar um pouco sobre esses 6 pontos que eles discutem nesse trabalho. O primeiro ponto é a diversidade de predadores nos ecossistemas. Um dos primeiros argumentos que eles utilizam para justificar a existência do Nanotheranos é que em diversos ecossistemas, tanto extintos quanto atuais, tanto em ambientes terrestres quanto em ambientes marinhos, costuma-se existir mais de um grande predador. Eles, inclusive, fazem uma descrição até que interessante de diversos desses ecossistemas. Por exemplo, na América do Norte do período Jurássico, nós tínhamos o Torvosaurus, o Allosaurus e o Ceratosaurus convivendo juntos, caçando mais ou menos as mesmas presas, né, convivendo ali no mesmo ecossistema. Em ambientes marinhos e terrestres atuais, nós também temos diversos predadores coexistindo. Se a gente pensar no oceano, em vários locais nós vamos ter orcas, tubarões, golfinhos, em alguns lugares até focas, né, convivendo num mesmo ambiente. Em ambientes terrestres, é só a gente pensar, por exemplo, na savana africana. A gente vai ter leões, vai ter chitas, né, os guepardos, vai ter leopardos, hienas, né? Então vários predadores convivendo num mesmo ecossistema. Por mais que eles não caçem sempre as mesmas presas, eles sejam especializados, às vezes cada um na sua própria presa, eles acabam convivendo nesses mesmos ecossistemas, tá? Inclusive, eles citam que isso é muito comum em relação aos tiranossauros, que existe uma divisão de ecossistema entre várias espécies de tiranossauros. Quando eu estou falando de tiranossauros aqui, eu estou falando de tiranossaurídeos, né? A família, né? Às vezes o grupo maior, não só o Tiranossauro Rex em si, tá? Por exemplo, na Mongólia, nós temos o Tarbosaurus, que é um tiranossauro de grande porte, de tamanho bem similar ao do tiranossauro, inclusive, e ele dividia espaço com um outro tiranossaurídeo menor, que é o Alioramus, que era um animal bem pequeno que deveria se concentrar aí também em presas de pequeno e médio porte, enquanto o Tarbosauro se concentraria em animais de grande porte, né? Na América do Norte, antes do T-Rex, nós tínhamos o Daspletossauro, que também é um tiranosaurídeo de grande porte, que dividia seu ecossistema com o Gorgossauro, que também era menor em tamanho. Na China do Cretáceo, nós também tínhamos o grande Zhushengtiranos, eu acho que é assim que se pronuncia, que ele convivia aí com outro tiranossaurídeo menor, só que ainda é indeterminado, né? A gente não sabe qual espécie que ele é, mas a gente tem fósseis de outro tiranosaurídeo menor da mesma formação. Então, baseado nesse padrão, o Longrich e o Saita, eles afirmam que não só é provável, como é esperado que o T-Rex também dividisse seu ecossistema com um tiranossauro menor. Isso poderia explicar porque não temos predadores de médio porte nas mesmas formações do T-Rex, já que o predador de médio porte, na verdade, seria o Nanotirano, que até agora estaria sendo confundido com um jovem tiranossauro,
Tá? Inclusive, essa divisão de ecossistema por jovens tiranossauros e tiranossauros adultos, eu já falei aqui no canal algumas vezes, tá? Vocês vão atrás desse vídeo para não entrar muito nessa discussão, mas basicamente a ideia é de que tiranossauros adultos caçariam presas de maior porte, mais pesadas, seriam animais mais lentos, só que muito mais fortes, né? Para caçar animais como ceratopsídeos adultos, anquilossauros, hadrossaurídeos adultos, enquanto os tiranossauros mais jovens, ou no caso o nanotiranos, seriam animais pequenos, mais rápidos, mais ágeis, com uma mordida menos poderosa e que se concentrariam em caçar animais de pequeno e médio porte. Então teria essa divisão de comportamento no ecossistema, assim eles não competiriam pelas mesmas presas, tá? O que eu acho estranho desse argumento do Longrich e do Saita é que no próprio artigo esses autores eles citam uma exceção à regra, que é o Albertosaurus, da formação Horseshoe Canyon, que é um tiranossaurídeo um pouco mais antigo que o tiranossauro também, e até onde a gente sabe, o Albertosaurus é o único tiranossauro conhecido do seu ecossistema. Então, se a gente tem uma exceção, que inclusive eles citam, talvez a gente pudesse ter outras exceções, né? Eu aqui estou citando os argumentos deles, mas eu também vou fazendo um contraponto baseado no que eu li de outros pesquisadores, tá? Segundo argumento, morfologia diferente entre o tiranossauro e o nanotiranos e a ausência de formas intermediárias. De acordo com esses pesquisadores, se o nanotiranos fosse apenas um jovem tiranossauro, né, apenas uma fase na história de vida e de crescimento do T-Rex, então é esperado que os animais apresentassem morfologias semelhantes, né, que eles fossem fisicamente semelhantes em diversos aspectos. O que, de acordo com eles, não ocorre. De acordo com o estudo, eles listam aí mais de 150 caracteres nos esqueletos de nanotiranos que os diferenciam dos esqueletos de tiranossauros. Um exemplo é a proporção do tamanho dos braços, das garras, tá? E algumas características do crânio, como por exemplo o número de dentes também, né? O nanotiranos teria uma quantidade um pouco maior de dentes, acho que coisa assim de 2 dentes a mais, 4 dentes a mais, assim, do que o tiranossauro. Isso não quer dizer, né, necessariamente que filhotes e adultos tenham que ser morfologicamente idênticos, que eles têm que ser super parecidos. Na verdade, geralmente o que a gente observa é justamente o contrário. Animais passam por grandes mudanças enquanto eles envelhecem, né? É só você olhar, por exemplo, para o esqueleto de um bebê humano e para o esqueleto de um humano adulto, né? Completamente diferentes. E várias distinções, elas são desenvolvidas conforme os animais crescem e se desenvolvem. Mas, para os autores, não existem formas intermediárias que mostrem uma mudança gradual da dita forma nanotiranos para a forma tiranossauro, que seria a forma adulta, né? Ou seja, não tem um espécime intermediário que tenha uma aparência meio nanotiranos, meio tiranossauro, né? É claro, isso pode ser por causa do viés de preservação, ou seja, essas formas intermediárias talvez não tenham sido preservadas, ou só ainda não foram encontradas, né? Vamos lembrar que a fossilização é um processo difícil de ocorrer na natureza e depende de condições muito específicas para acontecer. E é por isso que se estima que menos de 1% de todos os seres vivos que já viveram acabaram fossilizados até os dias de hoje. É isso que a gente chama de viés de preservação. Então talvez aí eles não tenham sido preservados ou só não tenham sido encontrados, né? De qualquer forma, mais estudos e mais descobertas são necessárias. Terceiro argumento, padrões de desenvolvimento vistos em outros tiranossauros. De acordo com esse argumento, se o nanotiranos for um tiranossauro rex juvenil, então ele deveria ser semelhante aos animais juvenis de outros tiranossauros. Por exemplo, nós temos fósseis de tarbossauros e de gorgossauros jovens. Então, de acordo com esses pesquisadores, o nanotirano, se ele fosse um tiranossauro jovem, essa forma jovem tinha que ser mais parecida com essas formas jovens de tarbossauro e de gorgossauro. O que não parece ser o caso. Os jovens tarbossauros e os jovens gorgossauros são mais parecidos com suas contrapartes adultas do que o nanotiranos é parecido com o tiranossauro, em questão de esqueleto, né? Pode ser uma característica exclusiva de tiranossauros? Pode.
Até poderia, né? Mas aí vai de quem analisa, né? Mais informações são necessárias para a gente construir essa ideia. 4 argumento, espécimes adultos de nanotirano. Este aqui talvez seja um dos argumentos que eu mais vi o pessoal discutindo. Nesse trabalho, eles não só discutem os espécimes clássicos de nanotiranos, como o holótipo e a tal Jane, como também trazem informações sobre ao menos um espécime novo, né? Eu não me lembro se eles trazem de mais espécimes, mas ao menos um espécime novo eles trazem também. E como eu falei, existem diferenças nos esqueletos de animais adultos e jovens. Por exemplo, dinossauros adultos, eles apresentam ossos fusionados e taxas ósseas de crescimento desaceleradas ou interrompidas quando eles se tornam adultos completos, né? Então vamos usar o exemplo de novo dos seres humanos. Então, quando nós somos bebês, nós temos muito mais ossos no corpo, né? Um bebê tem muito mais ossos que um humano adulto. Por quê? Porque muitos desses ossos, enquanto a gente cresce, vão se fusionar, tá? Formando um osso só. E isso acontece em outros animais vertebrados também e nos dinossauros principalmente, né? A gente vê esses ossos sendo fusionados. E essas taxas de crescimento ósseo são taxas que a gente consegue ver cortando os ossos longos desses animais. Então, vocês já ouviram falar que a gente consegue saber a idade de uma árvore cortando o tronco dela, e daí cada anel de crescimento dentro do tronco representa mais ou menos aí 1 ano de vida? Algo parecido a gente vê nos ossos de animais. Então, geralmente se faz um corte ali do osso do fêmur e a gente consegue ver os anéis de crescimento sendo depositados, que seriam mais ou menos aí 1 ano de vida, né? Então a gente consegue saber mais ou menos a idade desses animais, a taxa de crescimento, se ele passou por algum estresse ambiental que impediu o crescimento, acelerou o crescimento e etc, né? Então a gente consegue saber isso, tá? E de acordo com esse estudo, a análise dos autores revela que alguns dos fósseis de nanotiranos apresentam algumas características que indicam uma desaceleração do crescimento, mostrando que talvez os animais estivessem chegando perto de se tornarem adultos. Só fazendo um adendo aqui agora, depois que eu já comecei a edição do vídeo, porque eu acho que eu não expliquei muito bem. Mas, 2 coisas. Primeiro, sobre os ossos fusionados, né? Então, como eu falei, vários animais adultos, né, quando eles chegam na fase adulta, vários dos seus ossos se fusionam. E de acordo com os autores dessa pesquisa do nanotiranos, alguns dos fósseis de nanotiranos possuem ossos fusionados, em algum nível de fusionalidade, vamos dizer assim, né? Já tem algum nível de fusão. Não é completa, como a gente vê num tiranossauro adulto, mas tem algum nível de fusão de ossos, sim, o que poderia indicar que é um animal adulto. Outra coisa sobre o crescimento, né? No texto eles citam que esses animais estavam tendo uma taxa de crescimento muito lento, né? Quase parando. E o que acontece é que a estimativa para os jovens tiranossauros é que os jovens tiranossauros eles tinham que atingir a idade adulta muito rápido. Então eles tinham uma taxa de crescimento muito acelerada. Então os tiranossauros jovens eles deveriam ter uma taxa de crescimento muito acelerada e ganhar muito peso em muito pouco tempo para chegar no seu tamanho adulto em poucos anos. Mas esses fósseis de nanotiranos, de acordo com a análise deles, eles estavam tendo um crescimento muito lento se comparado ao que era esperado de um crescimento rápido por um animal como o tiranossauro e outros dinossauros que também deveriam ter um crescimento muito acelerado. Então, por essa razão, por esse crescimento lento, isso seria aí outra evidência de que esses animais eles já estavam chegando na fase adulta. E eles não seriam juvenis, porque espera-se que os juvenis têm uma taxa de crescimento muito acelerada. Outra coisa que pesa contra a pesquisa, e os próprios autores admitem isso, né, que pode ser um problema, é que nas faixas de crescimento ósseo dos nanotiranos, de todos os espécimes analisados, não existe a última camada, que é chamada de External Fundamental System, né, que é o EFS, que seria a última camada óssea depositada nesses anéis de crescimento e que seria uma característica, né, de animais adultos, né, bem adultos. Então, nenhum dos espécimes de nanotiranos possuem essa última camada de crescimento ósseo, o que indicaria, né, poderia indicar
que esses animais não eram realmente adultos, né, que eles estavam em algum processo de crescimento ainda. Os autores, eles acham algumas desculpas ali de por que isso não representaria um grande problema, mas é também um dos pontos aí que a galera tem usado para criticar essa pesquisa também. Aqui, porém, reside talvez um dos maiores críticas das pessoas que não acreditam na hipótese do nanotirano. Nenhum dos indivíduos, seja os antigos, seja os novos, nenhum desses indivíduos de supostos nanotiranos é um adulto completo. Todos estão em algum estágio juvenil ou subadulto. A gente não tem um adulto completo de nanotiranos. Argumento 5. Tiranossauros jovens apresentam características diagnósticas de T-Rex. Então, de acordo com os autores, existem de fato alguns fósseis de tiranossauros jovens que, diferentes dos supostos nanotiranos, possuem características diagnósticas semelhantes ao dos T-Rex adultos. Lembrando que característica diagnóstica são características que nós usamos para descrever uma espécie. Então, por exemplo, como que a gente vai saber se é uma espécie nova ou não, né? No caso de fósseis, a gente vai olhar para os fósseis, vai ver se tem, por exemplo, alguma diferença óssea, e essa diferença óssea que só essa espécie tem, a gente vai transformar numa característica diagnóstica. Então, de acordo com esses autores, existem fósseis de tiranossauros jovens, mais jovens que nanotiranos e um pouco mais velhos que nanotiranos, que apresentam características diagnósticas de T-Rex, enquanto que os espécimes de nanotiranos não teriam. E o sexto e último argumento que eles utilizam é a análise filogenética do nanotiranos. Então esse último argumento fala que, utilizando ali técnicas de análise filogenética, de construção de árvore filogenética, né, que é a construção daquelas árvores de relação de parentesco entre os organismos vivos, né, parentesco evolutivo no caso, quando eles colocam todos esses mais de 150 caracteres que eles encontraram em nanotiranos, o nanotiranos não cai no mesmo braço da árvore evolutiva do Tiranossauro Rex. Na verdade, de acordo com os autores, o nanotirano teria características mais basais, representando aí um sobrevivente de uma linhagem mais basal de tiranossauros fora da família Tyrannosauridae. Então ele não seria nem um tiranossaurídeo, ele seria outra coisa. E outra coisa que eles citam como possibilidade no artigo é que talvez o Nanotyranus lancensis não fosse a única espécie de nanotiranos. Talvez houvesse mais de uma, né? Então uma afirmação, né, bastante corajosa, bastante ousada aí nesse artigo. E basicamente são esses 6 argumentos que eles utilizam aí nesse trabalho. Como eu falei, é um trabalho bastante completo, com bastante evidências, né, bastante discussão, e eles utilizam para dizer que não, o Nanotyranus existiu mesmo, é uma espécie válida. Mas assim, a gente tem que falar o seguinte: primeira coisa, na ciência não é só porque um artigo é o mais recente que ele está o mais correto. Só significa que ele saiu depois. A gente não pode tomar os artigos mais recentes que saem sobre alguma coisa como a verdade indubitável. Tá? Vai ter discussão, vai ter respostas, vai ter contra-argumentos, e é o que a gente está vendo nesse caso do Nanotyranus. Tá? Esse aqui, de fato, é o trabalho mais completo até agora falando sobre a possível validade do Nanotyranus como espécie. Mas ela não é amplamente aceita. A gente teve vários pesquisadores, né? Eu sigo vários pesquisadores paleontólogos, né, nas redes sociais, e vários deles criticaram esse estudo, né, mostraram contra-argumentos, teve até algumas discussões bem acaloradas, porque ali no artigo, alguns pesquisadores anteriores ficaram um pouco ofendidos por alguns termos que foram utilizados por esses pesquisadores nesses artigos, né. Houve discussão, tá tendo discussão, muitos dos pesquisadores, pelo que eu vi, tá, e agora é minha experiência anedótica, eles não estão completamente convencidos, eles concordam que esse é o trabalho mais completo até aqui, que talvez seja o trabalho mais correto até aqui, mas eles apontam, né, equívocos aí nas conclusões, né. O Thomas Holtz, que talvez seja um dos maiores especialistas em tiranossauros atualmente, ele falou contra esse artigo. Ele disse também, né, que é um artigo muito bom, muito relevante, muito completo, bem construído e tal, mas que algumas conclusões talvez não estejam tão corretas. Ele apontou até que algumas imagens utilizadas no artigo, algumas construções que eles utilizaram
no artigo não estavam tão corretas assim, né? Eu concordo ainda com o Thomas Holtz nessa questão. E assim, eu acho que uma das questões que mais pesa é justamente o fato de nós não termos um nanotirano adulto mesmo. Nós não temos o fóssil de nenhum nanotirano adulto. O Thomas Holtz e outros pesquisadores, eles falam, a gente tem que usar o princípio da falseabilidade. Então, qual que é a ideia de falseabilidade? Então, a gente tem que, primeiro, ou encontrar um nanotiranos completamente adulto, né, os fósseis dele, ou a gente tem que encontrar os fósseis de um tiranossauro juvenil que não seja parecido com nanotiranos. Se a gente encontrasse um desses espécimes, né, ou de novo, o nanotiranos completamente adulto ou um jovem tiranossauro que não seja parecido com nanotiranos, achando um desses dois ou os dois, a gente poderia realmente aí, sem sombra de dúvidas, separar em duas espécies completamente diferentes. O problema é que nós não temos esses fósseis, não temos ainda, pelo menos. Qual que seria a ideia padrão? A ideia padrão é: o nanotiranos é um jovem tiranossauro. Quando que o nanotiranos vai deixar de ser um jovem tiranossauro? Quando a gente encontrar um nanotiranos completamente adulto. Seria a prova indubitável, né? Por mais que eu ainda seja crítico à ideia do nanotiranos, eu não acredito que o nanotiranos exista como uma espécie separada. Eu, pessoalmente, realmente acredito que seja um jovem tiranossauro, mas aí é minha opinião pessoal, eu não sou cientista, não estudo essa parte. Mas eu confesso que esse novo artigo me deixou balançado. Como eu falei, é um dos mais completos no assunto, tá? E assim, ele me deixou muito pensativo sobre se o nanotiranos não seria mesmo uma espécie válida. Por enquanto, ainda não se tem certeza. Ainda está tendo muita discussão, muito bafafá. Já foram confirmados que novos estudos vão sair, tá? Então, esses pesquisadores eles vão fazer novos estudos, né? O pessoal que é contra a ideia do nanotiranos e o pessoal que é a favor vão sair novos estudos em relação a esse material, tá? Então, a gente pode aguardar mais estudos nesse sentido. E, pessoalmente, eu acho que um fóssil que vai ser muito importante para a gente definir se o nanotiranos é válido ou não é o fóssil do Dueling Dinosaurs. O Dueling Dinosaurs ele é um fóssil que consiste aí de um jovem tiranossauro que morreu lutando contra um jovem Triceratops. Tá? Então esses dois animais são dois jovens, né, de duas espécies antagônicas, vamos falar assim, que morreram preservados juntos. E os fósseis eles estão muito completos. Estima-se que esse tiranossauro ele esteja praticamente assim, 98% completo. Esse tiranossauro jovem. Só que qual que é a questão? Esse Dueling Dinosaurs, ele por muitos anos ele esteve numa coleção privada. Se eu não me engano, por mais de 14 anos ele esteve numa coleção privada, longe dos olhos de cientistas, longe dos olhos do público. Foi só bem recentemente que esse fóssil do Dueling Dinosaurs foi adquirido, né? Ele foi comprado desse colecionador por um museu e agora ele está na coleção desse museu. Não vou lembrar qual o nome do museu agora, mas agora ele está nessa coleção. Então agora ele vai poder ser estudado. Isso acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano. Então agora que ele vai poder ser estudado, que vão sair artigos sobre. Então como nesse fóssil a gente tem um fóssil, vamos falar a verdade, virtualmente completo de um jovem tiranossauro, inclusive com impressão de pele e tudo mais, através desse fóssil eu acho que isso aqui vai ser importantíssimo para a gente decidir se o nanotiranos é uma espécie válida ou não. Vamos ver com quem que esse jovem tiranossauro se parece, né? Pode ser assim, um estudo falando sobre esse novo fóssil pode ser a virada da maré que estão esperando aí o pessoal que defende a validade do nanotiranos ou o pessoal que defende que o nanotiranos é só um tiranossauro juvenil. Então a conclusão que eu trago nesse vídeo é: não sabemos se ele existiu. Pode ter existido? Pode. Temos novas evidências aí, novas evidências que foram trazidas por esses artigos. Então ele pode ter existido, mas alguns pesquisadores, né, ainda está muito debatido e muitos pesquisadores ainda discordam. E essa briga, vocês podem ter certeza que ainda vai durar muito tempo. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o nanotiranos é uma espécie válida? Vocês acham que ele é só um jovem tiranossauro? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês, ela é muito importante aqui para engajar no vídeo e tudo mais.
E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, né, se vocês tiverem gostado, de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhem aí esse vídeo com seus amigos, familiares, inimigos, conhecidos, todo mundo que você conhece, tá? E se você gosta do meu trabalho de divulgação científica aqui na internet, considere contribuir com qualquer valor com a nossa chave Pix, paleoblogbr@gmail.com. O valor arrecadado ele será utilizado para manter esse projeto de divulgação científica e, quem sabe, expandi-lo no futuro. Beleza? Então, se você gosta do meu trabalho aqui, considere contribuir com qualquer valor já ajuda a gente, tá? Então, muito obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.